Ninguém gosta de perder dinheiro, certo? E se houver uma forma de ganhar mais dinheiro, todo mundo se interessa. Mas e se eu te contar que você está literalmente perdendo o seu dinheiro com aquele valor que está investido na poupança? Foi por isso que tantas pessoas começaram a investir na bolsa ou a procurar outras formas de investimentos. O problema é que muita gente sai apostando sem entender como o mercado financeiro funciona. No Examinando de hoje, vamos te mostrar algumas maneiras de ganhar dinheiro e acumular patrimônio com os investimentos e como é importante você assumir as rédeas da sua vida financeira ao invés de deixar essa função nas mãos dos bancos ou de uma corretora. De 2017 a 2019, 800 mil pessoas físicas se registraram para começar a aplicar na B3, a Bolsa de Valores brasileira. Em 2020, apesar da pandemia, muitas outras pessoas entraram no mercado. No total, já são mais de 3,2 milhões de brasileiros que investem em renda variável. Mas o que aconteceu para, de repente, todo mundo querer comprar ação? Um dos principais motivos foi a queda da taxa de juros. A chamada Selic está no seu valor mais baixo da história, a 2% ao ano. Para você ter uma ideia, em 2016 ela estava acima de 14%. Mas o que isso significa? Significa que quando você investe o seu dinheiro, o valor que você recebe de rentabilidade dele é menor. Isso vale para os investimentos que geralmente têm um risco mais baixo, que são baseados na taxa Selic. Foi por esse motivo que aumentou tanto a corrida à bolsa. Mas falando de um cenário geral do Brasil, se você não tem dívidas, você já está na frente de mais da metade da população do país. Se você guarda dinheiro, você já está na vantagem em comparação a mais de 60% dos brasileiros. Agora, se você investe o seu dinheiro, você está entre o menos de 1% que faz isso. Exatamente, apesar do número de pessoas físicas na bolsa estar aumentando, apenas 1% das pessoas no Brasil investe. Como comparação, nos Estados Unidos, quase metade da população está na Bolsa de Valores de lá. Mas é muito importante ter conhecimento sobre como funciona a bolsa e os investimentos antes de sair comprando ação. Para ilustrar, vamos pegar o caso hipotético de 6 pessoas diferentes. A primeira é a Regina, que tem R$5 mil na poupança desde julho de 2019. O segundo é o Michael, que em janeiro tirou R$5 mil da poupança e com 35% desse valor comprou ações da Vale, com outros 35% comprou ações da Petrobras e 30% em lojas americanas. Já a Francisca pegou R$500 que sobrou do estágio de férias e comprou ações da Via Varejo entre janeiro e fevereiro de 2020 e conseguiu um rendimento de 30%. Com isso, seu pai, o Pedro, ficou entusiasmado e usou os R$200 mil que tinha pegado emprestado no banco para comprar Via Varejo em março. Já o Jonas pegou os R$20 mil que estava guardando para comprar o seu primeiro carro e investiu tudo na IRB Brasil. Por último, a Marta seguiu as recomendações da Exame Research em março e colocou R$2 mil na bolsa. Com a crise gerada pela pandemia, muitas ações caíram. O Michael ficou com medo e no desespero vendeu em abril tudo o que tinha comprado. Hoje, a Regina, que estava apenas na poupança, conseguiu uma valorização de apenas 2,5%. O Michael, que vendeu tudo, perdeu 20% do seu patrimônio. A Francisca, que apostou na Via Varejo, conseguiu 30% a mais. E o Pedro, pai da Francisca, conseguiu um ganho de 75%. Já o Jonas perdeu mais de 62% do seu dinheiro, que era para comprar o carro. E por fim, a Marta, que seguiu as recomendações, teve um ganho de 45%. Quais foram os erros e acertos de todos eles? O Michael achou que conhecia as empresas e investiu na Petrobras, na Vale e nas lojas americanas. Mas quando as ações caíram, ele ficou desesperado e vendeu tudo, perdendo R$1.000. Se ele tivesse investido com fundamentos, ou seja, feito uma análise, não teria vendido no desespero e conseguiria um ganho de R$475. Já a Francisca e o Pedro tiveram um excelente retorno, mas não sabem o porquê isso aconteceu, nem que essa decisão a longo prazo pode deixá-los em uma situação financeira bem ruim. O Jonas, sem nenhum conhecimento de mercado, arriscou todo o seu dinheiro. Com o resultado, ele perdeu mais de 50%. E por fim, a Marta, que como nunca tinha investido, achou melhor estudar e contratar um time de especialistas. Ela não só teve ganhos, como sabe os motivos desses ganhos, porque além de contratar analistas, ela também está buscando quem entende do assunto para aprender com eles. O grande problema da maioria desses casos foi a falta de informação.
É por isso que é essencial que antes de começar a investir, as pessoas estudem e busquem conhecimento sobre o mercado financeiro. Investidores novos que entram na bolsa sem informações podem se assustar com as perdas em momentos de crise e vender todas as ações, perdendo não só dinheiro, mas também grandes oportunidades. Saber o que está fazendo nessa hora é fundamental para a saúde do seu bolso. Além disso, é preciso estar preparado para os momentos de crise. Só no ano passado, a bolsa precisou acionar o chamado Circuit Breaker pelo menos 5 vezes. O Circuit Breaker é uma paralisação automática que ocorre quando a bolsa está caindo mais de 10, 15 ou 20%. Nesse caso, o mercado fecha automaticamente por um tempo que pode ser de 30 minutos, 1 hora ou até indeterminado, para tentar acalmar os ânimos dos investidores e controlar as quedas. Ou seja, haja coração, mas também haja cérebro, porque é nesse momento que o conhecimento faz a diferença e separa os bons dos maus investidores. Se o investidor não sabe o que está fazendo, é natural que ele se assuste e queira vender todas as suas ações na primeira queda, sem nem parar para pensar nisso. Algumas pessoas podem achar que não é necessário saber de investimentos, porque o gerente do banco sempre diz o que é mais vantajoso fazer com seu dinheiro. Mas vamos pensar. O gerente do banco X não vai falar para você investir no banco Y se o investimento do outro for melhor ou mais rentável, porque o objetivo dele é que você invista no banco dele, é claro. Ele precisa bater suas próprias metas de vendas de produtos. O mesmo acontece com as ações. O gerente quer bater metas, vender os produtos do banco e provavelmente não vai ser sincero com você sobre qual é o melhor investimento para o seu dinheiro. No fim das contas, o objetivo principal dele é a venda, enquanto o seu objetivo é a melhor rentabilidade de acordo com o planejamento. Não quer dizer que vai ser sempre assim, mas a única forma de, no fim das contas, você saber se algo é ruim é você saber onde você está colocando o seu dinheiro. Você já entendeu que o primeiro passo para começar a investir é estudar. Mas depois disso, o que fazer? O processo na prática é mais simples do que parece. Você precisa criar uma conta em uma corretora de investimentos e escolher entre as milhares de opções para colocar o seu dinheiro e fazer com que ele trabalhe para você. Também é importante conhecer as diversas instituições do mercado financeiro. Primeiro tem os bancos comerciais, que são os mais famosos, que você já está acostumado. São os bancos tradicionais que fazem empréstimos e possuem conta corrente. Tem também as corretoras, que são a ligação entre o investidor, pessoa física, ao Tesouro Direto e a Bolsa de Valores. Já as assets, ou gestoras de recursos, são responsáveis por gerir o dinheiro de terceiros através de cotas de fundos de investimentos. E por fim, as casas de research, ou casas de análise. Essas são instituições que possuem profissionais qualificados para fornecer estudos e recomendações de investimentos. As opções de investimentos são muitas. Basicamente, eles são divididos em 2 grandes grupos, a renda fixa e a renda variável. A primeira, como o nome já diz, não sofre tanta variação. Além disso, por muitos outros fatores, é um investimento mais seguro. Ela tem um prazo definido, mas geralmente tem um rendimento menor. Nessa categoria estão os títulos públicos, como a poupança e os títulos do Tesouro Direto, que de uma forma bem genérica é quando emprestamos dinheiro para o governo e ele nos devolve com juros. Também tem os títulos privados, como CDBs, LCI, LCA, LF e COI. As opções em renda fixa são várias, mas é importante ressaltar que nesse momento, por causa da taxa Selic baixa, o rendimento delas é menor. A bolsa vai se tornando cada vez mais uma opção interessante. Outra opção são os fundos, que é basicamente a união de capital de diversos investidores gerido por um time de especialistas. Eles podem ser fundos de renda fixa, fundos de ações, multimercados ou cambiais. Já na renda variável estão as ações de empresas, os contratos futuros, os EFTs, as opções, o câmbio e as commodities, como o petróleo e o ouro, por exemplo. Mas como o nome já diz, a renda variável é um investimento que varia muito, minuto a minuto, e depende de várias questões como a saúde financeira das empresas e a situação econômica do país e do mundo. A renda variável também é influenciada por questões fora da bolsa de valores, como uma pandemia, por exemplo, e é influenciada também por aspectos particulares do país no qual ela está. Afinal, as ações correspondem a um pequeno pedaço de uma empresa e acompanham justamente o valor da companhia. Mas essa avaliação é frequentemente impactada pela visão que o investidor tem em relação à própria nação. O mercado financeiro se expande todos os dias, o número de investidores pessoa física só tem aumentado na bolsa e a educação financeira tem entrado cada dia mais na vida dos brasileiros. A esperança e o objetivo é que um dia sejamos um país em que a população é educada financeiramente e saiba gerir seu patrimônio, porque a verdade é que ninguém vai cuidar tão bem do seu dinheiro
quanto você mesmo. E até para escolher delegar essa tarefa para outra pessoa, é melhor que você saiba o que você está fazendo. Eu sou a Beatriz Correia, aqui da Exame, e esse foi mais um Examinando. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações e seguir a Exame nas redes sociais.